Brad Bird, depois de ter feito Os Incríveis, ele resolveu aparecer com essa história muito inusitada de um rato que é cozinheiro no Ratatouille, que é um título genial, assim. Quando eu era criança, eu ouvi o nome desse filme, eu não sabia que existia um prato chamado Ratatouille, mas, tipo, que sacada, né, de ambientar a história no mundo da alta culinária da França, com um rato que controla o cozinheiro pelo cabelo. É muito besta no papel, mas é muito legal, é muito bonito. Eu acho... Não é uma das melhores animações que eu vi. Acho que é um dos melhores filmes que eu vi. Eu acho esse filme brilhante, assim, um filme... Eu revi outro dia, e eu acho ele que ele tem uma profundidade, assim, né? Com um tema bobinho, né? Fazer comida e tal. Mas ele é muito profundo. E a personagem do crítico de cinema, que é o Peter O'Toole, né? Que faz, é o Peter O'Toole, é verdade. Que, para mim, ele virou o grande símbolo do crítico arrogante, o cara que faz... E é um crítico gastronômico, né? A gente falou de cinema, mas dá pra ser também, né? Com aquela voz profunda, né? E todo mundo apavorado, será que ele vai gostar, não sei o quê. E esse poder do crítico, né? De arrasar, geralmente arrasa, né? Dificilmente um crítico elogia alguma coisa, né? Mas eu adorei. O Ratatouille é um dos meus favoritos, é o Ratatouille. Eu acho muito bonito, até a forma como a animação evolui também, né? Pra criar as ruas de Paris, todo aquele ambiente. A cena do crítico que você falou, é aquele momento antológico, né? Que é quando ele come, e aí tem aquele flashback bem rápido para a infância dele. Você pensa, nossa, muito legal, isso é muito bonito, é lindo, né? E eu acho engraçado que a Pixar se sentiu na necessidade de vilanizar um crítico, porque eles nunca tiveram problemas com o crítico até aquele momento. Pois é, cara. Estavam se adiantando um pouquinho, né? Mas eu acho que essa fase do Ratatouille é meio que uma quadrilogia, na verdade, porque são 4 sucessos incríveis. Porque depois do Ratatouille veio o Wall-E, de 2008, do Andrew Stanton, que é a primeira ficção científica da Pixar, né? Que é ambientada num futuro onde a Terra virou um grande lixão, né? Não existe mais nada lá, e a humanidade vive em naves, né? São todos muito gordos, porque ninguém faz mais nada. E você tem esse robozinho, o Wall-E, que é responsável por compactar o lixo, né? Ele não faz nada ali a não ser encontrar algumas coisinhas de valor. E é um filme que volta pro próprio primórdio, né, da animação, porque ele não tem diálogos por muitas cenas. É verdade. E eu me lembro assim do Wall-E, que tinha também uma questão de a missão dele, né? Eu não me lembro direito, na verdade, eu assisti faz tempo, mas ele era essa coisa espacial sempre tem isso, a continuidade da espécie, tudo, né? E eu me lembro disso que me marcou muito e tal. Mas eu não me lembro direito dos detalhes do Wall-E. Esse vale a pena rever, é do Andrew Stanton, que dirigiu o Procurando Nemo e o Toy Story 5 agora também. E é deslumbrante, foi mais um Oscar para Pixar, né? O Ratatouille, o Wall-E. E não seria diferente de 2009 também, acho que é um dos filmes assim que elevou o passo de maturidade da Pixar, que é o Up, o Altas Aventuras de 2009, que é mais uma ideia original. E é uma história que começa um pouco mais adulta, né? Porque ela tá falando sobre um casal, a morte, né? Eu lembro, inclusive, o Up foi um dos primeiros filmes que assistindo, assim, eu fiquei emocionado, sabe? Né? Que eu vi novo e, tipo, foi bizarro, né? Porque você não espera isso de uma animação, de um desenho. E é sobre um senhor bem rabugento que tinha o sonho de ir pra América do Sul com a esposa. E aí, né, prestes a ter a casa tombada, ele resolve levitar a casa com balões e vai junto com um escoteiro e um cachorro falante, que é a parte mais engraçada, o cachorro falante. E o escoteiro, ele entra sem querer na casa, né? Ele vai fazer... E eles iam para cachoeira na Venezuela, né? Que é a maior cachoeira do mundo. Era algo assim, era um setor fictício, mas que estava ambientado. Não, mas existe, aquela cachoeira existe mesmo, é a maior do mundo, tem 1 quilômetro de queda, né? E realmente essa ligação, essa coisa da reflexão sobre a velhice, né? Sobre a proximidade da morte, e realmente ele podia ser uma pessoa que fica viúva e desanima, né? Então é uma lição muito legal também. E até diferente quando a gente pensa nos protagonistas de animações, um homem idoso não costuma ser, né, num desenho, não é assim que tá visando o público infantil. E foi um grande sucesso, eu adoro o Up, ele foi o primeiro filme da Pixar que não só ganhou o Oscar de animação, ele foi indicado a melhor filme. Foi o ano que eles expandiram, né? Que tinha 10 indicados a filme e o Up tava lá merecidamente também. E no ano seguinte, né, aquela missão sem parar, saiu Toy Story 3, mais uma vez indicado ao Oscar de melhor filme na categoria principal.
fez muito bem para Kleenex, né? Porque o final do filme todo mundo chora, né? É verdade. Acho que é um fechamento de trilogia formidável, muito bom mesmo. Tanto que, assim, quando eles anunciam depois Toy Story 4, Toy Story 5, é pelo dinheiro. Obviamente é pelo dinheiro, porque a história já tinha sido fechada. Exatamente. E, beleza, não vou falar do Toy Story 5 ainda, mas Toy Story 4 é legal, é divertido, mas o final do terceiro, né, que aquilo é meio que um filme de fuga de prisão, né, que envolve a creche e o desfecho emocional do Andy, né, dar os brinquedos dele. É o fim da infância, basicamente. Exatamente, o fim da infância, exatamente. E é chocante, mexe com todo mundo, né, cara? Porque mesmo quando você cresce, você envelhece, os brinquedos estão lá na consciência, né, na lembrança, os melhores brinquedos, né? E aquela perspectiva de serem incinerados, né? É um negócio horrível, Mas assim, Toy Story 3 é um ápice, aí depois vem a queda. Acho que inevitavelmente toda empresa tem uma queda assim, porque depois veio Carros 2, que já não foi tão bem aceito, não foi nem indicado ao Oscar de animação. Aí teve uma variedade de outros temas e assuntos, como Valente, né, que é um filme mais de fantasia, que eu não sou muito fã, pra ser sincero. Mas aí, aquela da ruiva. Da ruiva, isso, exatamente. Ficou mais marcado pela ruiva, pelo cabelo, que era excepcional. Assim, a animação é incrível. A animação era incrível, cara. Mas realmente eu não me lembro dos detalhes. Eu me lembro foi uma coisa medieval, né? Uma história medieval e tal. Então eles mostraram que também sabem fazer uma animação histórica, né? Uma animação com ambientação histórica e tal. Ele puxa um pouco do Irmão Urso também, né? Porque a mãe dela vira um urso na parte do filme, tem muita magia também. Mas acho que não pegou muito, né? Foi nessa época, Dago, meio que as coisas andam em paralelo, né? Porque o John Lasseter, ele começou na Pixar, a Pixar é comprada pela Disney, e aí o John Lasseter começa a se envolver mais com a Disney Animação, né? Porque eu acho que talvez seja um erro comum para os espectadores aí, nem tudo da Disney é Pixar e vice-versa, né? Então, nessa época o John Lasseter começa a ajudar nos projetos, por exemplo, Frozen, ele é um desses, né? Ele não é da Pixar, mas ele é da Disney. Ele ajudou a guiar, por exemplo, Detona Ralph, que saiu no mesmo ano do Valente. Detona Ralph foi muito mais popular, teve muito mais atenção. O Frozen também, o Frozen virou um fenômeno, né? O Frozen na época foi a maior animação de todas. Eu me lembro que foi uma coisa assim, eu nem gostei tanto, mas... É legalzinho. É legalzinho, é mais pra menina, né? É uma animação pra menina, mas foi um sucesso enorme, virou musical, né? Foi pro teatro. Teve o 2, vai ter o 3, vai ter o 4. Essa fonte não seca mais agora, não dá pra enxugar gelo, mas... Mas aí a Pixar meio que teve que correr atrás, né? Porque eles perderam, querendo ou não, o John Lasseter. Então, o Pete Docter, que é o diretor do Up, ele foi meio que promovido ao chefe do estúdio, subsequentemente. E ele voltou pra mim com um grande golpe. Pra mim é uma porrada esse filme, que é o Divertidamente, de 2015, que eu considero a melhor animação da Pixar. Pra mim esse filme é uma aula, né? Acho que todos os conceitos de psicologia estão nesse filme, tão bem explicados para uma criança também. E ele veio pouco depois da Origem, do Inception, onde eu já comecei a ficar mais fascinado pela arquitetura da mente humana. Esse filme mostra isso muito bem. Com o lado emocional, porque se os seus protagonistas são sentimentos, é garantia de ter uma história super emocional também. E até para falar de um tema difícil, né? Depressão em adolescente, em criança, de uma forma tão acessível, tão original, divertida. Eu considero... O que você falou do Ratatouille, né? Não é só uma das melhores animações, um dos melhores filmes que eu já vi. Eu acho que ele é um triunfo. Eu acho, não tem como criticar tudo que você falou, de tocar em assuntos tão pesados, assim, de uma forma leve. Mas eu achei que a Pixar, com esse filme, ela foi para um lado meio cabeça demais, sabe? Intelectualizado. Eu acho que perdeu um pouco da magia, da beleza de uma animação. Então, eu adoro, cara. Eu acho muito legal. O 2 acompanhou muito bem, né? Sim, é uma boa continuação. Porque foi da infância para a adolescência, né?